Ela torna-se a minha rainha consorte, e sinto que está a perder pessoas a cada vez que publica estas manchetes. Todos nós entendemos que há uma mensagem urgente, muito importante por trás disto. Grandes notícias estão a agitar a família real hoje. O rei Carlos acaba de descobrir uma parte secreta do testamento da rainha. Charles disse esperar que a sua experiência possa encorajar outras pessoas. Isto pode mudar a forma como Harry e William recebem o seu dinheiro. As pessoas estão a falar e a perguntar-se qual é este segredo e por que razão foi mantido em segredo. O que escondeu a rainha e por que é que não queria que ninguém soubesse? Junte-se a nós enquanto desvendamos os bastidores das decisões de herança mais controversas da história moderna da realeza. O testamento secreto que gerou inúmeras questões. Quando o príncipe Felipe faleceu, em abril de 2021, muitos esperavam descobrir como dividiu o seu dinheiro e os seus bens. O marido da rainha Isabel, o príncipe Felipe, de 97 anos, está bem após um acidente de viação no qual conduzia. O seu SUV capotou, mas saiu ileso, sem ferimentos graves. Em contrapartida, não houve qualquer informação. Um juiz britânico decidiu que o testamento do príncipe Philip permanecerá em segredo durante pelo menos 90 anos. Esta escolha estabeleceu uma regra que também se aplicaria quando a rainha Isabel falecesse apenas 17 meses depois. O juiz disse que manter as coisas em segredo era importante para respeitar a família real. Mas isso só aumentou a curiosidade das pessoas. O que estavam a tentar esconder? Por que é que a família real precisava de tanta privacidade quando a vontade de todos os outros é pública? Algumas pessoas achavam que este nível de secretismo era errado para uma família que recebe tanto dinheiro dos contribuintes todos os anos. Os testamentos reais são mantidos em segredo desde o início do século XX, quando a rainha Mary de Teck pediu que os seus desejos fossem mantidos em segredo. Isto tornou-se normal para os membros mais velhos da realeza, dificultando a compreensão de como o seu dinheiro é distribuído, o que é muito diferente do que as pessoas esperam das figuras públicas hoje em dia. Os especialistas jurídicos afirmam que estes testamentos secretos podem revelar factos incômodos sobre a divisão de bens e problemas familiares. Quando a rainha Isabel faleceu, possuía cerca de 500 milhões de dólares em patrimônio pessoal, mas ninguém fora do seu círculo familiar mais próximo saberá alguma vez como ela o distribuiu. Será que ela deixou a mesma quantia aos 4 filhos? Ou deu mais ao rei Carlos por ele ser o herdeiro? O príncipe Harry recebeu alguma coisa depois de deixar a família real? Estas questões só serão respondidas daqui a quase 100 anos. Mas, enquanto os testamentos oficiais permanecem guardados a 7 chaves, outros acordos de herança vieram a público, e algumas revelações chocaram até os mais devotos fãs da realeza. A fortuna bilionária do príncipe William. Quando a rainha Isabel faleceu, o príncipe William tornou-se um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. Como novo herdeiro do trono, recebeu automaticamente o Ducado da Cornualha, uma vasta propriedade avaliada em mais de 1,2 mil milhões de dólares, que pertencia ao seu pai há mais de 50 anos. Esta propriedade, com 685 anos de história, abrange quase 140 mil acres em Inglaterra e no país de Gales, com quintas, imóveis comerciais, florestas, rios e até um campo de cricket. O ducado foi criado em 1337 pelo rei Eduardo para ajudar o futuro rei a ter a sua própria fortuna. Uma regra especial determinava que as terras seriam sempre herdadas pelo filho mais velho do rei. No seu primeiro ano completo como Duque da Cornualha, William lucrou 30,4 milhões de dólares com a venda das terras, alterando completamente a sua situação financeira. Esta herança evidenciou a grande disparidade entre William e o seu irmão mais novo, Harry. William possui agora uma enorme propriedade avaliada em milhares de milhões de dólares, que lhe rende dezenas de milhões de dólares anualmente, enquanto Harry deixou a vida na realeza sem qualquer apoio financeiro. O ducado só pode ser herdado pelo próximo rei, pelo que Harry nunca receberia nada. Eu estaria a trazer a minha mulher e os meus filhos de volta para o Reino Unido neste momento, e as coisas de que eles sentiriam falta são, bem, de tudo. O ducado funciona como uma propriedade privada.
pelo que William não tem de pagar imposto sobre o rendimento das empresas, mas opta por pagar imposto sobre o rendimento sobre o dinheiro que ganha. Algumas pessoas acham isso injusto e acreditam que a sua riqueza deveria beneficiar todos. Ao longo dos anos, alguns membros do parlamento tentaram assumir o controle do ducado, mas nenhuma destas tentativas foi bem-sucedida. William pode usar o dinheiro do ducado como quiser. Geralmente, as pessoas pensam que deve ser utilizado para caridade e eventos oficiais, mas não existem leis que o obriguem a isso. O seu pai, Charles, usou o dinheiro do ducado para ajudar os 2 filhos quando estes eram membros ativos da família real. Em síntese, isto significa garantir que os mais brilhantes e ousados entre nós, em todos os setores da sociedade, tenham o seu espaço. Mas William não disse se vai ajudar Harry agora que não se estão a entender. O Fundo Fiduciário Desigual da Rainha Mãe. Quando a Rainha Mãe faleceu em 2002, aos 101 anos, deixou uma fortuna avaliada em 120 milhões de dólares. Mas, em vez de dividir essa riqueza igualmente por todos os seus bisnetos, ela tomou uma decisão calculada que criaria uma desigualdade duradoura entre William e Harry. O escritor especializado na realeza, Christopher Anderson, revelou que ela destinou 2/3 da sua fortuna a um fundo fiduciário para os príncipes, mas os valores eram deliberadamente desiguais. A rainha-mãe sabia que Guilherme herdaria o ducado da Cornualha, tornando-o extraordinariamente rico. Ela argumentou que Harry, como segundo na linha de sucessão, teria menos oportunidades de acumular riqueza. Isto seria um ótimo investimento, porque quando se vive numa determinada região. Assim, ela estruturou o seu fundo fiduciário para dar a Harry uma parte maior, cerca de 8,5 milhões de dólares, em comparação com a parte mais pequena de William, quando ambos completassem 40 anos. Esta decisão foi tomada décadas antes do dramático desentendimento entre Harry e o resto da família. Não tinha forma de saber que Harry se casaria com Meghan Markle, se afastaria dos deveres reais e se mudaria para a Califórnia. A sua perspicácia, ao reconhecer a injustiça da primogenitura, fez com que Harry recebesse uma herança substancial numa altura em que a sua relação com a família estava no ponto mais baixo. Quando Harry fez 40 anos, em setembro de 2024, recebeu todo o seu dinheiro. Depois de se afastar dos deveres reais, o rei Carlos deixou de lhe dar dinheiro, pelo que Harry teve de depender da herança da sua mãe, Diana, e dos rendimentos da Netflix e do Spotify. O dinheiro da rainha-mãe ajudou-o bastante financeiramente, mas o momento em que isso aconteceu revelou verdades incômodas sobre a riqueza da realeza. Enquanto Harry celebrava receber milhões da sua bisavó, que morreu quando ele tinha 17 anos, muitos se questionavam se ela teria tomado a mesma decisão, caso soubesse das polêmicas que o iriam rodear mais tarde. Carta secreta de desejos da princesa Diana. Quando iniciei a minha vida pública, há 12 anos, entendia que os mídia poderiam interessar-se pelo que eu fazia. A princesa Diana faleceu em 1997, deixando seus 2 filhos com uma herança complicada. Alegações chocantes sobre a morte da princesa Diana. As autoridades estão agora a analisar a nova e sensacional alegação de que teria sido assassinada pelo governo britânico. O seu testamento, feito em 1993 e alterado em 1996, indicava que o seu patrimônio era de cerca de 31,5 milhões de dólares. Após os impostos, restariam aproximadamente 17 milhões de dólares para serem divididos igualmente entre William e Harry. No entanto, a grande questão era um documento secreto que a família manteve escondido durante muitos anos. Diana escrevera uma carta de desejos, um documento complementar destinado a orientar os seus executores, mas sem a mesma força legal de um testamento. Nessa carta, ela expressava desejos específicos sobre a distribuição dos seus bens pessoais, incluindo o seu famoso guarda-roupa e joias. Mas as executoras testamentárias de Diana, a sua mãe e irmã, nunca revelaram a existência desta carta a outros membros da família durante vários anos.
Quando a carta de desejos finalmente veio a público, durante um processo judicial não relacionado, envolvendo o mordomo de Diana, os familiares ficaram indignados. Descobriram que os últimos desejos de Diana tinham sido ignorados ou alterados sem o conhecimento de ninguém. Os executores pediram ao Tribunal de Sucessões permissão para alterar os termos do testamento, modificando detalhes importantes sobre quem receberia o que e quando. O ponto mais controverso foi o adiamento do acesso de William e Harry à totalidade da herança, dos 25 para os 30 anos, sem informar os rapazes ou obter o seu consentimento. Argumentaram que os 25 anos era uma idade demasiado jovem para gerir com responsabilidade somas tão elevadas, pelo que solicitaram um adiamento de 5 anos. Os príncipes podiam ter acesso aos juros a partir dos 25 anos, mas não podiam mexer no capital principal até aos 30. Diana queria que cada um dos seus 17 afilhados recebesse um quarto dos seus bens pessoais, sem contar com as joias. Mas os responsáveis pelo seu patrimônio deram a cada afilhado apenas um item da sua coleção, que alguns consideraram lembranças baratas. Os pais dos afilhados só descobriram estas mudanças muitos anos depois. A situação revelou uma importante lição sobre o planeamento para o futuro, da qual todos podem aprender, e não apenas as famílias reais. Mas, embora o testamento de Diana tenha causado problemas após a sua morte, o dinheiro que deixou tornar-se-ia, mais tarde, uma tábua de salvação para um dos seus filhos, quando este mais precisava. Será que Harry teria conseguido deixar a vida na realeza se a sua mãe não tivesse tido tanto cuidado em garantir o seu futuro financeiro? A herança que o príncipe Harry usou para escapar. Em março de 2021, o príncipe Harry e Meghan Markle conversaram com Oprah Winfrey. Durante a entrevista, Harry partilhou algo surpreendente sobre dinheiro. Disse que, depois de a família real ter deixado de lhe dar dinheiro no início de 2020, ele e Meghan tiveram de usar o dinheiro que ele recebeu da sua mãe, a princesa Diana, quando esta faleceu. Isto mostrou a importância do planeamento de Diana para o futuro dos seus filhos. Harry contou a Oprah que, sem a herança da mãe, ele e Meghan nunca teriam conseguido mudar-se para a Califórnia e construir uma vida independente. Os cerca de 10 milhões de dólares que herdou de Diana aos 30 anos, somados aos rendimentos de um fundo fiduciário desde os 25, proporcionaram a segurança financeira necessária para se libertar do controle da família real. Este dinheiro financiou a sua segurança, a compra da casa e as despesas de subsistência durante o período crítico em que estabeleceram novas fontes de rendimento. Harry explicou que a herança se tornou ainda mais importante porque o seu pai deixou de atender às suas chamadas e cortou o seu apoio financeiro pouco depois de ele e Meghan terem decidido afastar-se dos deveres reais. Harry pensou que receberia alguma ajuda da família durante esta transição, mas de repente teve de depender do seu próprio dinheiro. Disse que, sem a herança da mãe, Diana teria ficado numa situação muito difícil. Essa independência teve um preço. Harry teve de assinar contratos lucrativos com a Netflix e o Spotify, no valor de dezenas de milhões, para manter o seu estilo de vida. Publicou as suas memórias, Spare, que se tornaram um best-seller, mas prejudicaram ainda mais as relações familiares. Cada decisão financeira para sustentar a sua nova vida era alvo de escrutínio público e de críticas por parte da família. O que tornava tudo isto ainda mais comovente era o fato de Diana ter vivido as suas próprias dificuldades financeiras após o divórcio de Carlos. Ela compreendia o que significava ser excluída do financiamento real. A sua decisão de deixar heranças substanciais não visava apenas garantir o futuro dos seus filhos após a sua morte, mas também dar-lhes a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, mesmo que essas escolhas contrariassem a tradição real. A propriedade Spencer que Harry e William nunca possuirão. A casa de infância da princesa Diana, Althorp House, é muito importante tanto para William como para Harry. Esta grande propriedade em Northamptonshire é o local onde a sua mãe cresceu e onde está enterrada numa pequena ilha num lago. As pessoas podem pensar que os filhos de Diana herdarão este lugar especial um dia, mas isso não vai acontecer. A família Spencer é proprietária desta propriedade há mais de 500 anos e existem regras rígidas sobre quem pode herdá-la.
o que significa que William e Harry não podem. A propriedade de Althorpe segue a regra de que o filho mais velho a herda, independentemente de qualquer coisa. Atualmente, o irmão de Diana, Charles Spencer, é o proprietário e é chamado de Nono Conde Spencer. Quando Charles falecer, o seu filho Louis, que está na casa dos 20 anos, herdará a propriedade. Embora Charles tenha 3 filhas mais velhas do que Louis, as regras dizem que apenas um filho pode herdar a propriedade. Mesmo que Althorpe seja o local onde a sua mãe está enterrada, William e Harry não podem ser os proprietários. Podem visitar, e a família Spencer prometeu que poderão sempre ir à ilha onde Diana está sepultada, mas a propriedade permanecerá na família Spencer. A situação complica-se porque Diana nunca foi dona de Althorpe. A propriedade pertencia ao seu pai, o 8º Conde Spencer, e passou para o seu irmão quando o pai faleceu em 1992. Diana não tinha direitos de herança sobre a propriedade onde cresceu, tal como William e Harry não têm agora. Isto recorda-nos que, mesmo dentro de famílias aristocráticas ricas, as regras de herança podem excluir certos membros completamente com base em leis feudais ultrapassadas. Para Harry, em particular, perder o acesso a Althorpe como um possível refúgio pode ter parecido mais uma porta a fechar-se. Após se afastar das propriedades reais, ter uma ligação com a casa de infância da sua mãe poderia ter proporcionado um elo significativo com a sua herança britânica. A situação da herança do príncipe André tornou-se uma das disputas financeiras mais controversas da história recente da realeza. O segundo filho da rainha assinou um contrato de arrendamento de 75 anos para o Royal Lodge, uma mansão de 30 quartos em Windsor, em 2003, quando ainda era um membro ativo da família real. O contrato de arrendamento exigia que Andrew suportasse todos os custos de manutenção e renovações, estimados em 9,5 milhões de dólares na altura, tendo os custos aumentado drasticamente desde então. Durante muitos anos, a rainha Isabel ajudou a custear a vida de Andrew, cobrindo a sua segurança e os elevados custos de manutenção do Royal Lodge. Mas, após o falecimento da rainha e a subida do rei Carlos ao trono, as coisas mudaram. Charles acha que a família real deve gastar menos e cortar nas despesas, e vê o seu irmão Andrew, que esteve envolvido em alguns escândalos, como alguém que a família real já não consegue sustentar. O rei Carlos suspendeu o pagamento da mesada anual de 315 mil dólares a Andrew. Disse a Andrew que deveria encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro ou mudar-se para uma casa mais pequena chamada Frogmore Cottage, que antes pertencia a Harry e Meghan. Andrew recusou, alegando ter o direito de permanecer na sua residência atual até o fim do contrato de arrendamento em 2078 e que encontrou formas reais de ganhar dinheiro. A situação ficou conhecida como o Cerco de Royal Lodge, e há quem diga que existe uma forte disputa entre os irmãos. Andrew quer manter a casa para suas filhas, as princesas Beatrice e Eugenie, afirmando ser uma das poucas coisas que lhe restam depois de perder os seus títulos reais, devido à sua ligação a Jeffrey Epstein, um criminoso condenado. No entanto, os especialistas acreditam que Andrew pode não ter permissão para ceder o arrendamento às suas filhas sem a autorização da coroa e do rei Carlos. Os especialistas acham que o plano de Andrew pode não ter sucesso. A propriedade pertence à coroa e não a Andrew, e o contrato de arrendamento tem regras rígidas sobre quem pode assumir o arrendamento. Mesmo que Andrew viva lá para o resto da vida, a Crown Estate pode não permitir que as suas filhas assumam o controle quando ele morrer. Relatórios recentes indicam que o Royal Lodge está a deteriorar-se, com pedras a desfazerem-se, tinta a descascar e problemas de bolor que Andrew parece incapaz de resolver adequadamente. Os enormes custos de manutenção que aceitou suportar estão agora a causar-lhe problemas e, sem a ajuda financeira da rainha, está a ter dificuldades em cumprir as suas responsabilidades. Enquanto Andrew luta para manter uma mansão decadente, o seu irmão mais velho, o rei Carlos, controla discretamente outra enorme propriedade da qual a maioria das pessoas não tem conhecimento. Esta segunda fortuna opera na sombra, gerando milhões todos os anos com ainda menos fiscalização do que o Ducado da Cornualha. Quanta riqueza a família real controla realmente quando somamos todas estas propriedades ocultas?
Os bilhões silenciosos do Ducado de Lancaster. Muitas pessoas falam do Ducado da Cornualha que o príncipe William recebeu, mas existe outra propriedade real que também é mantida em segredo, o Ducado de Lancaster. Esta propriedade pertence ao atual rei e foi herdada pelo rei Carlos após o falecimento da sua mãe. Avaliada em mais de 600 milhões de dólares, há muito que proporciona rendimentos aos reis e rainhas britânicos, com isenções fiscais e benefícios especiais. O ducado abrange cerca de 45 mil acres de terra em Inglaterra e no país de Gales. Estas terras incluem empresas, quintas e edifícios antigos. Recentemente, o ducado gerou cerca de 20 milhões de dólares por ano para o rei, e este dinheiro é privado, não proveniente do governo. O rei Carlos pode usar este dinheiro como quiser, mas geralmente ajuda a pagar coisas que a família real faz em privado. O ducado é um tema de debate porque não divulga muita informação sobre as suas finanças e tem regras específicas. Tal como o Ducado da Cornualha não paga imposto sobre o rendimento das empresas porque é considerado parte da coroa e não uma empresa comum. O rei decide pagar imposto sobre o rendimento sobre o dinheiro que o ducado ganha, mas não é obrigado por lei a fazê-lo. Algumas pessoas acreditam que estas antigas propriedades deveriam pertencer ao público e que o dinheiro que geram deveria ajudar a financiar os serviços governamentais. O ducado passará para o príncipe William quando este se tornar rei, somando-se à grande fortuna que já possui do Ducado da Cornualha. Isto significa que William acabará por gerir mais de 1,8 mil milhões de dólares em propriedades, faturando dezenas de milhões anualmente, enquanto Harry ganha dinheiro com negócios. Mas as vantagens de William não se limitam a estas enormes propriedades e ao rendimento que geram. Há um benefício financeiro ainda maior que a família real recebe. Um benefício que custa aos contribuintes comuns centenas de milhões, enquanto os membros da realeza não pagam nada. Quanto dinheiro poderia o governo britânico arrecadar se a família real tivesse de seguir as mesmas regras fiscais que todos os outros? A brecha da isenção fiscal para as heranças. Um dos aspectos mais falados das heranças reais é a grande isenção fiscal que permite à família real transferir enormes quantidades de dinheiro sem pagar imposto sobre as heranças. Em 1993, o governo britânico decidiu que, quando um rei ou uma rainha transfere a sua riqueza para o próximo, este não tem de pagar os 40% de imposto sobre as heranças que todos os outros pagam. Este acordo permitiu à família real poupar muito dinheiro ao longo dos anos, na ordem das centenas de milhões. Isto porque algumas propriedades reais pertencem ao rei ou à rainha, não como bens pessoais, mas como parte do seu papel de líderes do país. Estas propriedades precisam de permanecer dentro da família real para que a monarquia se mantenha. No entanto, há quem defenda que esta regra também inclui o dinheiro pessoal do rei ou da rainha, como as suas residências, como o castelo de Balmoral e a mansão de Sandringham, que poderiam ser vendidas para pagar o imposto sobre as heranças, tal como qualquer outra propriedade familiar. Quando a rainha Isabel morreu, o rei Carlos recebeu a sua herança sem pagar impostos. Se tivesse de pagar os normais 40% de imposto, teria de pagar cerca de 200 milhões de dólares. Em vez disso, ficou com tudo, enquanto as famílias britânicas comuns têm de doar quase metade de qualquer herança acima de 325 mil dólares ao governo. Esta diferença irritou muitas pessoas, especialmente em tempos difíceis, quando as pessoas comuns enfrentam impostos elevados e preços em ascensão. A isenção vai além do imposto sobre as sucessões. O monarca também não paga imposto sobre as mais-valias do patrimônio da coroa, avaliado em aproximadamente 21 mil milhões de dólares e que gera lucros enormes anualmente. Embora o monarca entregue os lucros do patrimônio da coroa ao governo em troca da concessão, o acordo é frequentemente criticado por ser demasiado generoso e pouco transparente. Quando o príncipe William receber dinheiro e propriedades do rei Carlos, não terá de pagar qualquer imposto sobre a herança, o que significa que poderá receber milhares de milhões. Por outro lado, o príncipe Harry, que já não é um membro ativo da família real e não é o próximo na linha de sucessão destes bens reais, provavelmente receberá muito menos e poderá ter de pagar impostos sobre o que vier a herdar. Muitas pessoas consideram injusto que a família real não pague os mesmos impostos que o resto da população.
Um grupo chamado Republic, que se opõe à monarquia, afirma que a família real custa aos contribuintes britânicos mais de 345 milhões de dólares por ano. Isto inclui o dinheiro gasto em segurança, a verba soberana e a perda de impostos dos ducados. Os irmãos divididos por bilhões. A maior história de herança que gera tanta repercussão não se refere a uma casa específica ou a uma quantia de dinheiro. Trata-se da crescente disparidade financeira entre o príncipe William e o príncipe Harry. Estes dois irmãos, que nasceram com apenas 2 anos de diferença e cresceram juntos no Palácio de Kensington, vivem agora em mundos financeiros muito diferentes, o que demonstra como a herança real pode ser injusta. O príncipe William possui cerca de 120 milhões de dólares em patrimônio pessoal, mas se somarmos os 1,2 mil milhões de dólares do Ducado da Cornualha, que gere, a sua riqueza total ultrapassa os 1,3 mil milhões de dólares. Recebe mais de 30 milhões de dólares por ano só do Ducado e, quando se tornar rei, receberá também mais 600 milhões de dólares do Ducado de Lancaster. Os seus filhos terão vidas muito privilegiadas, com Charlotte e Louis a receberem boas mesadas do Ducado da Cornualha, e George herdará tudo quando chegar a sua vez. O patrimônio líquido do príncipe Harry é de cerca de 60 milhões de dólares. A maior parte deste dinheiro provém do que recebeu quando a sua mãe, a princesa Diana, faleceu, de uma parte do fundo da rainha-mãe e dos rendimentos dos seus contratos. Não recebe dinheiro do Ducado da Cornualha, nem mesada do pai, e não possui as mesmas propriedades ou benefícios que o príncipe William. Para acompanhar o estilo de vida da família, teve de assinar contratos com a Netflix e o Spotify, e o quanto irá ganhar no futuro dependerá da sua capacidade de se manter sob os holofotes. A disparidade financeira entre os irmãos demonstra a injustiça que pode existir nas famílias reais. William herdou a sua fortuna simplesmente por ter nascido 2 anos antes de Harry e não por ter trabalhado arduamente ou ser mais talentoso. Harry, que é da mesma família real e neto da rainha Isabel II, sempre foi considerado o plano B e não o principal, o que acarreta muitos problemas financeiros. Esta desigualdade tem consequências reais para ambos os irmãos e para a relação entre eles. William nunca tem de se preocupar com dinheiro e pode concentrar-se inteiramente nos seus deveres reais e no seu trabalho de caridade. Harry precisa de gerar rendimentos constantemente para sustentar a sua família, o que significa tomar decisões difíceis sobre quais as oportunidades comerciais a aceitar e quais as que deve recusar. Cada documentário da Netflix, cada entrevista reveladora e cada aparição pública tem um custo que Harry precisa desesperadamente, mas que também prejudica a sua reputação e a sua relação com a família. Algumas pessoas acreditam que, se a rainha-mãe não tivesse criado o seu fundo fiduciário para dar mais dinheiro a Harry, ou se a princesa Diana não lhe tivesse deixado uma grande herança, Harry estaria em sérios apuros financeiros. Sem o dinheiro destas mulheres importantes na sua vida, teria de depender quase completamente da generosidade do pai, que cessou quando decidiu viver a sua própria vida. A diferença na herança entre William e Harry demonstra aquilo que muitos críticos detestam nas famílias reais. O texto destaca como nascer numa família pode determinar não só os títulos e deveres, mas também o acesso a muito dinheiro e a um tratamento especial. Mostra como um irmão pode receber milhares de milhões apenas por ser o primogênito, enquanto o outro tem de trabalhar arduamente para ganhar a vida através de negócios que a família real desaprova. Pessoas próximas do príncipe André dizem que ele está muito chateado porque o rei Carlos não partilhou nada do dinheiro que recebeu da rainha Isabel com os seus irmãos. André, a princesa Ana e o príncipe Eduardo foram membros importantes da família real durante muitos anos, auxiliando a rainha e participando em diversos eventos. Mas, após a morte da rainha, a maior parte da sua herança foi destinada apenas a Carlos, deixando os seus irmãos à sua sorte, ou dependentes de Carlos para auxílio financeiro. Quando William se tornar rei, a situação manter-se-á a mesma. Os seus irmãos, Charlotte e Louis, não receberão milhares de milhões de libras das propriedades reais. Receberão apenas o que William decidir dar-lhes com o seu próprio dinheiro e não terão qualquer direito legal ao Ducado da Cornualha ou ao Ducado de Lancaster.
Este sistema continua a perpetuar-se, criando uma hierarquia mesmo dentro da família real. Os ducados da Cornualha e de Lancaster deveriam ser nacionalizados e os seus lucros utilizados para o bem público. Conseguirão o príncipe William e o príncipe Harry reconstruir a sua relação quando milhares de milhões de dólares separam as suas vidas? Partilhe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para mais conteúdo. E clique no próximo vídeo que aparecer no seu ecrã. Você vai gostar?